Boa tarde a todos, meu nome é Adriano, sou professor advogado, estudante de psicanálise e astrologia. Para quem não é inscrito no meu canal, peço a gentileza de se inscreverem, deixar o seu like e compartilhar para o máximo de pessoas possíveis. Lembrando que a finalidade do canal é sempre promover a expansão da consciência, certo? Bom, pessoal, hoje eu estou aqui no meu escritório, uma quinta-feira, acompanhada da minha esposa ali, Edilane, tá? Que nunca aparece, mas hoje apareceu ali de escanteio, certo? E vamos lá, pessoal. Sem delongas, a finalidade do vídeo hoje é falar sobre um assunto de extrema relevância. Estar no mundo e não ser do mundo. Quão precioso ensinamento é esse que Jesus nos fala? Que nas entrelinhas essa frase tão curta, mas tão complexa, quer nos trazer em nossos corações? Pessoal, vou tentar aqui de uma maneira bem didática, bem simbólica, traduzir um ensinamento tão precioso como esse e de difícil concretude. Estar no mundo e não ser no mundo significa, numa vertente assim mais espiritualista, viver realmente o caminho estreito que Jesus disse. Ou seja, é abdicar de uma vida mundana em prol dos tesouros espirituais. Significa, resumidamente, transcender os olhos da carne para um viés espiritual. Como Jesus disse, o caminho largo nos conduz à perdição, enquanto o caminho estreito nos conduz à emancipação da alma. Vejam vocês. O que quer dizer isso? Significa que nós não devemos estar no mundo e viver aqui tudo que o mundo nos oferece. Não é isso. Mas que nós possamos fazer escolhas sábias, que nós possamos fazer experiências que realmente possam contribuir para a emancipação do ser. Lá fora, o mundo hoje, ele está cheio de caminhos fáceis e largos. Drogas, vícios diversos, promiscuidade, uma vida de ostentação, uma vida eminentemente materialista, pessoas que só acreditam no hoje e não no porvir, na vida posterior espiritual. E tudo isso te leva à perdição. E caminhar pelo caminho estreito não significa que você não possa viver essa experiência terrestre, porque é óbvio que nós vamos estar aqui para viver essa experiência, tá? Mas nós precisamos saber fazer escolhas moderadas e sempre tentar extrair da matéria alguma conotação, algum proveito de conotação espiritual. Então, poder fazer bom uso do dinheiro, poder fazer bom uso dos bens que nos são confiados. Por exemplo, o dinheiro. Vou falar aqui abertamente para vocês. Uma pessoa que tem muito recurso financeiro não é simplesmente para o mero deleite, para o mero gozo, para usufruir e ostentar e se vangloriar, mas sim para gerar novos recursos, mas sim para fazer a caridade, mas sim para ajudar a deixar um legado, ajudar as pessoas, aqueles que necessitam. Então vejam vocês que estar no mundo e não ser no mundo nos requer muita sabedoria e principalmente saber escolher entre o mundo material e o mundo espiritual. Quando nós temos a fé inabalável no porvir, a nossa travessia aqui, ela se torna mais facilitada. A fé transporta montanhas, Jesus disse. E essa fé no amanhã te faz ter mais resiliência diante das adversidades da vida. Há uma palavrinha muito complexa que eu aprendo todos os dias e é nela que eu fico ancorado para suportar tamanhas provações no meu dia a dia. É não esperar nada nesta vida, mas sim em Deus. Quando você entende que a alegria verdadeira, a plena alegria, ela não está neste planeta, fica mais confortável e fica mais aceitável você continuar a sua jornada. Quando você para de esperar no mundo as honrarias, as gratificações, as gratidões, fica mais fácil
você manter a persistência. Porque quando você se lamenta e diz, ah, mas ninguém me ajuda, ah, mas ninguém é grato pelas coisas que eu faço, você não tem a fé no Criador. Pensa assim comigo, tudo isso é uma experiência para te provar. Tudo isso é um vestibular da vida para te experimentar. Quando você entende que isso aqui é uma prova onde Deus está te testando, fica mais aceitável de você entender e falar, tá certo, Senhor, eu aceito essa injúria. Tá certo, Senhor, eu aceito essa aprovação. Tá certo, Pai, eu aceito essa humilhação. Diante do que Jesus disse, inclusive, que os humilhados serão exaltados. Antes ser humilhado, antes ser experimentado, do que ser o algoz, do que ser o vilão, do que ser aquele que derrama lágrimas e sangue por aí fora. Então veja a vida de Jesus. Jesus, o modelo e guia que nos conduz. Ser mais emblemático e surreal que já desceu na face da terra. Ele é o nosso modelo. Ele é que conduz à salvação. Então ele deixou um legado para que possamos, através do seu modelo, nos conduzir como uma bússola aqui na terra. E estar no mundo e não ser do mundo requer, acima de tudo, carregar a cruz. A cruz que ele carregou e que nós recusamos a todo custo carregar. Que na primeira derrapada, que na primeira adversidade, chora, se rebela contra Deus. Por que eu, Deus? Por que não o outro? E por que não você? E por que não você? Nunca somos nós, sempre é o outro. Então veja que toda aprovação, na medida que você aceita como uma dose de provação para a emancipação do seu ser, isso é significativo e transformador. A partir do momento que você escolhe seguir Jesus, eu vou só te falar uma coisa. Prepare-se, você vai ser provado, inclusive pelo mal. Eles vão fazer de tudo para te tirar do caminho. Mas aí que tá essas liçõezinhas básicas que mantêm a fé inabalável. Quando tudo estiver difícil, posso te falar uma coisa? Continua. Quando todo mundo estiver te batendo, tentando atrapalhar a tua vida, continua. Porque é aí que você sabe que está no caminho do bem. Quando tudo estiver na zona de conforto, tudo fácil, desconfie. Porque às vezes sua vida pode estar indo para um caminho totalmente na contramão do caminho espiritual e estreito que ele nos ensinou. Tá certo, pessoal? Então, o recado de hoje a reflexão, aliás, melhor dizendo, de hoje não é que você não tem que viver aqui no mundo. Você tem, nós todos estamos vivendo essa experiência na matéria. Nós somos seres espirituais e eternos. Então, quando estamos aqui, esse mundo ele é um mundo cheio de ilusões e de tentações. E fará de tudo para nos corromper. Nós, como filhos sábios do Criador, devemos fazer as escolhas corretas. Primeiro, saber sempre usufruir de um cunho espiritual. Tudo o que for fazer, saber aproveitar, mas sempre por um viés espiritual. 2 palavrinhas, amor e caridade na sua vida. Amor pelo próximo. Segundo, não se deixe levar pelas injúrias e provações daqui. Não se rebele. Sempre pense, estou sendo testado, estou sendo provado e não vou esperar nada aqui. Vou esperar no porvir. Não vou esperar no homem, vou esperar no Deus. Lembre que os grandes heróis daqui desse planeta, os grandes modelos que ganham aplausos, posso dizer uma coisa para você? Na maioria das vezes, lá do outro lado, estarão no último degrau. Só você ver aí, com todo respeito, os ídolos que os humanos têm. Esses cantores, jogadores de bola. Vocês sabem quem que eu estou falando, não vou citar nome porque é proibido, mas dá para me entender, né? Esses são os nossos ídolos. Então, só aí você vê como a humanidade, ela atrai para si certos padrões de modelo a ser seguido. E quando você é diferente, quando você quer seguir o caminho do Criador, vou só te falar uma coisa. Saiba que você está certo, porque a boiada é isso. O gado ele vai estar sempre indo para o mesmo caminho.
Quando você quer sair por fora e fazer uma coisa diferente, inclusive para Deus, os apedrejamentos virão. Saibam disso. As críticas virão, mas lembre-se, você está no caminho certo. Vede, mais uma vez, a vida de Jesus. O que fizeram com o nosso irmão, o que fizeram com o nosso modelo, o que fizeram com Jesus. Aquele que só pregou o amor e a caridade neste planeta. Então, não espere nada aqui. Só tenha a fé inabalável de seguir aquilo que Jesus ensinou. A caridade, o amor e caminhar pelo caminho mais estreito possível. Porque é ali que vai estar a sua iluminação como ser. Tá certo, pessoal? Obrigado mais uma vez. É um prazer poder estar sempre aqui compartilhando e aprendendo com vocês também. Porque na medida que eu me dedico a ensinar alguma coisa, eu também aprendo porque eu tenho que estudar cada dia mais. Nunca sei nada. Sou um eterno aprendiz. Forte abraço. Fiquem com todos. Fiquem com Deus vocês todos.